Deus nos ajude nesta manhã, nesse domingo, e que possamos contemplar as bênçãos do Senhor. Obrigado você, presencial aqui na igreja, meu irmão, visitante. Também agradecer àqueles que vão nos acompanhar nos canais, que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre nós, segundo a sua vontade e a nossa obediência. Amém? Neste mundo que as pessoas gostam de ver o que compra, gostam de ver o que ganha, ainda que gratuito, discípulos de Tomé é o que mais tem, é o que mais gera neste mundo. A desconfiança faz com que as pessoas deixam de crer. Quanto mais desconfiança tem, menos se crê. Quanto menos a verdade genuína nós pregamos, mais campo para as pessoas ficarem descrentes é acrescentado. Então podemos fazer uma pergunta: por que está difícil crer? Por que as pessoas não estão crendo? Cada dia mais as pessoas ficam mais descrentes. Observe que Paulo, quando escreveu à igreja de Éfeso, ele escreveu: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É bem certo que quando Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 8 e 9, ele deixou para a igreja este recado, que pela graça nós somos salvos. Existe algo muito claro neste texto que acabamos de ler. A salvação necessária não é por mérito ou coisa que o homem faz ou deixou de fazer. Nós observamos que é necessária uma atitude de fé. A primeira sugestão desse texto que nós lemos é que neste mundo só existem dois grupos de pessoas: os salvos e os não salvos, os que creem em Cristo e os que não creem em Cristo. Não existe uma terceira via. Isso é muito preocupante, porque as pessoas querem ficar num certo limbo, numa indiferença, como se estivesse num stand-by, não liga nem ligado nem desligado. Então, aquela forma das pessoas gostariam de ser e viver tranquilas. Pode ser que for por dúvida, ou apatia, ou desinteresse, mas qualquer coisa que entendam ser e fazer, cada um de nós vai ter que dar conta da nossa vida ao Senhor, como Paulo diz em Romanos 14, 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Note que Jesus disse em Mateus 12, 30, quem não é por mim, é contra mim. Então não tem meio termo. Aquele que não der um passo em direção ao Senhor, que não abrir seu coração e também não entender e não responder o chamado, e de maneira natural, está permanecendo num terreno contrário ao Senhor, contra Ele. Na vida espiritual não existe terreno neutro, ou você é ou não é de Jesus. Porque, veja bem, nos negócios, você pode decidir entre fazer ou não fazer um negócio. No meio político, você nem deve comprometer-se. Na vida, você pode decidir em casar ou permanecer solteiro. Veja que nos negócios, na política, no matrimônio, você pode suspender decisões. Suspender ou suspensão é deixar de lado, não fazer, postergar. Mas na vida espiritual não há prazo determinado para você deixar para frente. Ao longo da Bíblia encontramos muitos exemplos onde a participação do homem é indispensável, sua decisão tem que ser rápida, no tempo oportuno, e deve haver atitude. A salvação do homem, ela depende da atitude do homem. O que nós vemos é que Deus exige a decisão da natureza humana, ainda que induzido pelo chamado, porque Deus opera tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade, Filipenses 2 e 13. Então, o homem precisa de tomar uma decisão. Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele disse em João 11, 39, tirai a pedra, mesmo já cheirando mal. Se os homens não tirassem a pedra,
Jesus não ressuscitaria o cadáver de Lázaro? Claro que sim, quem tem poder para ressuscitar, tem poder para tirar a pedra. Mas Deus exigiu que tirasse a pedra. Numa outra ocasião, Jesus transformou água em vinho, e ele disse aos homens: enchei as talhas, e leve ao mestre, e levaram. Eles tinham que encher as talhas, e levar ao mestre, e levaram. Se os homens não enchessem as vasilhas, Jesus não transformaria água em vinho? Claro que sim. Ainda que com pleno poder absoluto de poder fazer sem ação e obediência do homem, Deus exige que o homem faça a sua parte. Então a salvação é pela graça. Por isso que a salvação é pela graça. O homem deve fazer, mas ele não deve cobrar do que faz. Ele não deve colocar isso como crédito da sua ação. Então a graça cristã é pessoas angustiadas dizendo: estou perdido. Por que você está perdido, então? Outros dizem: minha vida é uma droga. Nós ouvimos às vezes jovens dizer isso, até pessoas de idade: está tudo errado, minha conduta não presta, não é válida, estou preso em vícios e tenho muito ódio ainda, tenho rancor, não consigo tirar pensamentos imundos da minha vida. Tantas outras frases que as pessoas podem dizer, e dizer realmente com toda a sinceridade aquilo que eles estão e aquilo que eles estão passando. Nós vemos que as impurezas que habitam no coração do homem, que ele não consegue tirar quando está longe de Deus e não tem força de agregar o que é bom para ele, quando pensar em salvação, não devemos olhar para essas condutas inúteis e desastrosas do homem. Nós devemos olhar para Cristo e não olhar pelo que o homem é, mas sim por que Cristo pode fazer nele. Pelo que Cristo pode fazer nele. Porque Deus providenciou a salvação pela graça. Se não fosse pela graça, todos esses defeitos nossos, todos esses pecados nossos seriam computados. E exigiria obras boas, mas porque a graça de Deus se tem manifestado, trazendo salvação a todos os homens, diz Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11. Então veja, é mediante a fé que avançamos, salvação em Cristo. E o que é a fé? A fé ela envolve duas coisas. Em primeiro lugar, o crer, em segundo lugar, confiar. Você tem que crer e confiar. Meu amigo, perceba que somos contraditórios. Quando se trata de coisas comuns da vida, exercemos por fé. Porém, quando se trata de Jesus, queremos coisas mais engenhosas para conseguir alcançar as suas promessas. Esse é um erro. Quantas vezes corremos ao médico numa enfermidade, ele nos vê, nos dá uma receita de remédio, corremos à farmácia, compramos o remédio, nós nem conhecemos o farmacêutico que manipulou esse remédio, nós por vezes confiamos no médico quando conhecemos, e às vezes nem conhecemos o médico, então nós confiamos também na prescrição do médico. Então tomamos aquele remédio para sarar e confiante que vamos sarar, senão você não tomaria o remédio, concorda? Por quê? Exercitamos fé e acreditamos e confiamos, mas quando se trata de salvação, por que Jesus não é o médico que pode nos salvar? Porque ele tem o seu remédio. Se a palavra diz que a única cura pela nossa morte é o nosso Senhor Jesus Cristo, você estaria pronto para tomar o seu remédio salvador? Por que as pessoas não tomam o remédio do nosso Senhor? Talvez seja por isso que Jesus disse que se não nos tornarmos como crianças, não entraremos no reino dos céus. As crianças sempre acreditam de modo mais natural que nós. A fé é mais do que crer, significa também confiar. Alguém disse que é mais fácil você enganar uma pessoa a convencê-la do seu erro. A criança é fácil de convencer porque ainda, pelo menos ainda, parecem ser mais inocentes que nós. O homem coloca dificuldades nas facilidades que Deus nos fez e fica difícil acreditar que é tão fácil assim, apenas crer e confiar. O homem coloca tropeço no caminho suave que Jesus fez por nós. Enquanto Jesus limpa o caminho, o homem quer sujar. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, disse Jesus. Fique essa meditação para você e para todos nós. Um bom dia a todos. Amém.